É isso aí, galera, Conexão Técnica, estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos estudar a corrente elétrica. Isso aí, vamos estudar a corrente contínua e a corrente alternada, certo? Vamos lá. Para quem não sabe, a corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas e costuma-se brincar dizendo que são como os soldadinhos marchando, certo? Então, esse aqui é o símbolo da corrente elétrica, que é o ampere. Ele faz a medição em série, enquanto o voltímetro faz a medição em paralelo. Nós vamos ver isso aqui na prática quando formos estudar as medições dos equipamentos na prática, beleza? Então, a corrente contínua ela segue constante no tempo, enquanto a corrente alternada ela muda os intervalos no tempo, né? Geralmente aqui no Brasil, essa mudança de intervalo acontece 60 vezes em um segundo, que é gerado a frequência, né? A frequência é dada em Hertz. Nós vamos estudar isso mais na frente, né? Então, muita gente confunde o que é positivo, o que é negativo, se é fase, se é neutro, preto, vermelho, né? Como usar o sinalzinho, por onde é que passa a tensão, por onde é que passa a corrente, né? Se é pelo menos ou pelo mais, certo? Então, o correto, negócio que não estou nem com nenhum fio aqui, mas geralmente, quando vem nesses cabos de energia, de carregador, sempre tem um lado, vou desenhar aqui para vocês. Digamos que aqui seja o carregador, certo? Aí tem um cabo, geralmente vem um grudado no outro, né? Então, um vem dizendo os tracinhos e o outro não vem dizendo nada. Então, bem aqui que está onde muita gente se confunde, né? Então eu vou dizer para vocês isso aqui agora. Os elétrons, quando o equipamento está funcionando, os elétrons seguem um sentido, mas a corrente elétrica segue o sentido inverso. É onde muita gente se confunde. Então bem aqui nessa parte aqui desses fios, vocês podem observar depois que tem um dos lados tem os tracinhos, que é onde passam os elétrons, certo? Né? Mas a corrente vai no sentido contrário à corrente elétrica, entendeu? Então, para calcular a corrente, nós dividimos a tensão pela resistência. Como vocês podem ver aqui, ó. Por isso que a tensão ela é medida em paralelo com o equipamento, porque ela é dividida pela resistência para poder encontrar a corrente elétrica, certo? Assim como botei esse exemplo bem aqui, ó. Lembrando aqui que tanto na corrente alternada como na corrente contínua, a corrente segue o sentido inverso dos elétrons quando o equipamento está em funcionamento, ok? Isso aqui vai vir mais na frente, na prática, né? Mostrando direitinho. Não se preocupem. Então, para calcular a corrente, nós dividimos a tensão pela resistência, certo? Então, temos um exemplo bem aqui, ó. Você tem uma pilha de 9 volts, ó. Vou copiar de preto, cadê?
Tá mais visível. Você tem uma pilha 9 volts, né? Aquela que tem a mania de querer botar na língua para saber se está funcionando. Ó, 9 volts. E uma lâmpada de 3 ohms. Nós já vimos isso aqui nas aulas passadas, certo? Então vamos encontrar a corrente, né? A gente escreve a nomenclatura internacional, a corrente botamos em um I maiúsculo, né? Aí fazemos aqui, bota no ampere. Então, para calcular a corrente, nós dividimos a tensão pela resistência. Dividindo 9 por 3, temos 3. Ok? 3 amperes. Logo, uma bateria de 9 volts com 3 ohms de resistência tem 3 amperes. Outro exemplo bastante clássico que vocês podem fazer em casa é essa outra bem aqui, ó. Um carregador com 9 volts, ou desculpa, carregador com 5 volts, né? Tem a resistência interna dele, o funcionamento, né? Resistência quando ela a corrente enquanto aquela que faz o equipamento aquecer. Digamos que seja um carregador. Aí tu liga e começa a funcionar. Com a resistência dos elétrons, no caso nesse sentido aqui, ele começa a esquentar. Então, 5 volts com a resistência interna de 10 ohms. Dá quanto? 5 dividido por 10. É isso aí, 0,5. 0,5 amperes. Olha só como é fácil. Uma bateria de 9 volts com a resistência de 3 ohms, temos 3 amperes. Um carregador de 5 volts que tem a resistência de 10 ohms, temos 0,5 amperes. Então, nós podemos fazer esse cálculo aqui invertendo, procurando a tensão, procurando a resistência, procurando a corrente, mas só depois que a gente der estudar a potência. Que com a potência nós vamos ter aquela fórmula geral para poder encontrar qualquer valor dessa tabela que eu vou passar aqui na próxima aula. Depois logo em seguida da aula, na própria aula de potência, eu vou passar logo a fórmula geral para vocês encontrar qualquer valor, certo? Agora vamos a uma curiosidade. Olha só, com a pele seca, na corrente contínua, nosso corpo já leva choque com 48 volts, né? 48 volts quem é do tempo do orelhão, que tinha a mania de usar o orelhão com o pé úmido, descalço, até mesmo molhado, né? Tem aquela lembrança de levar um choque na orelha ou mesmo na boca. Então é muito perigoso. Na corrente contínua, que é no caso da bateria e os equipamentos como telefone, o orelhão que não se usa mais, mas o telefone com 48 volts tu leva choque por causa do fone. Somente quando tu estiver fazendo a chamada, ok? Com 48 volts já leva choque. Já na corrente alternada, tu começa a levar choque a partir de 30 volts, certo? Então muito cuidado na hora que você estiver mexendo máquina de lavar. É por isso que eu indico sempre
a donas de casa, diaristas, qualquer pessoa ter o detector de tensão, né, de campo eletromagnético e o medidor de tensão, né? Tá aqui com, por exemplo, uma diarista, dona de casa, tá aqui, ó, com medidor de campo eletromagnético e o medidor de tensão. Tá aqui, aí apitou, ué, tá apitando, tem alguma coisa ligada aqui. Aí, por exemplo, tu encosta na parede o medidor de tensão. Começou a dar 30 volts. Começa logo a ficar atento. É bom procurar se enxugar, calçar e verificar onde é que está tendo esse vazamento. É daí a importância do aterramento. Isso vai vir mais na frente, certo? Então, logo de primeira, detectou um campo eletromagnético. Ó, chega com a canetinha de medir a tensão. Tá dando 30 volts. 30 volts, corrente alternada. Máquina de lavar, micro-ondas, né? Tudo que for ligado direto na tomada, a partir de 30 volts já dá choque. Beleza, galera? Então, é só isso mesmo. Essa aula foi bem prática. Nós vamos ver isso aqui mais na frente com uma fórmula geral que eu vou dar depois da aula de potência. Certo? A potência é o trabalho realizado no tempo, né? A gente calcula ele multiplicando a tensão pela corrente, entendeu? Eu tive que dar nessa hora justamente para quando chegar aqui nessa penúltima aula, para a gente poder chegar na aula de potência, né? Para vocês ficarem bem informados, ok? Então é só isso por enquanto. Até a próxima aula. A próxima aula vai ter a aula de potência para calcular o trabalho do equipamento durante o tempo. Depois de tudo isso, vocês vão ser capazes de calcular os equipamentos que vocês tiverem em casa, tirar uma média de quanto vocês usam num dia e somar tudo para ver se bate com a conta de luz. Olha só, a gente vai ver isso aí também, né? Saber calcular a conta de luz. Todos os equipamentos que nós temos em casa, a média de uso, tantos dias, né? 30 dias, e ver se bate com a conta de luz. É isso aí, galera. Vamos chegar lá. Então é só isso aí. Conexão técnica, até a próxima. Valeu!